Se você vai viajar para algum país onde se fala o espanhol, você precisa conhecer as palavras que eu vou te ensinar ao longo dessa aula. Por isso, não vá embora, fica comigo até o final porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil. Olá amigos, eu sou o professor Eric Hernandes e essa é uma aula de vocabulário relacionado a viagens em espanhol. Para esse vídeo eu separei 20 palavras que têm tudo a ver com viagem e que provavelmente você vai precisar usar em algum momento. Sendo assim, se você gosta de vídeos de vocabulário e estava procurando por um vídeo específico de espanhol para viagens, fica comigo até o final porque eu tenho absoluta certeza que esse vídeo vai te ajudar muito, por isso não vá embora. E como você sabe, eu não gosto de enrolação, então vamos logo para nossa aula para aprender todas as palavras que eu separei. Vámonos? Muito bem, já estou compartilhando com você o nosso material para a aula de hoje. Está escrito Vocabulário de Viaje en Español, ou seja, vocabulário de viagem em espanhol. Tava bem fácil, né? Essa frase é bem semelhante em português e espanhol. Vamos ver as primeiras palavras que você vai aprender. Vamos para a nossa primeira parte então aqui do vídeo. Eu separei, né, em alguns grupos essas palavras e o primeiro grupo que eu te apresento são os preparativos de viaje. Aqui mais uma vez nós temos uma expressão super parecida, né? Preparativos de viagem, que então são palavras relacionadas a coisas, objetos ou ações que nós temos que fazer antes da nossa viagem, quando a gente está se preparando. A primeira coisa que a gente faz, né, ou uma das primeiras coisas que a gente faz é preparar as nossas malas. Mala em espanhol tem algumas formas de dizer, mas a que eu separei para mostrar na aula aqui é maleta. Maleta é uma das formas de dizer mala em espanhol. Agora, como de costume, eu vou pedir para que você repita para praticar. Repete aí, maleta. Muito bom, começamos bem fácil, né? Agora a gente vai falar da bagagem. Bagagem, quando a gente fala de tudo que a gente está levando, todas as nossas malas, bolsas, mochilas, o que for, isso são as nossas bagagens, não é verdade? Bagagem em espanhol nós vamos dizer equipaje. Equipaje. Repete comigo, equipaje. Legal. Uma coisa que é muito boa de comentar é que equipaje, assim como viaje, é uma palavra que termina, como você pode ver aí, com aje, A-J-E. Aí tem uma regra muito legal no espanhol, que é bem fácil, que você não vai mais esquecer, eu tenho certeza, que é o gênero das palavras terminadas em aje. Você sabia que todas as palavras terminadas em aje são masculinas? É isso mesmo, todas as palavras terminadas em aje são masculinas. Dessa forma, a gente tem que usar o artigo el ou o artigo un, dependendo se for definido ou indefinido, para se referir a palavras terminadas em aje. Então, toda vez que você vê essa terminação, é só você saber. É masculina, então você pode usar, você pode se referir a ela no masculino, você pode usar artigos masculinos junto com esses substantivos, que aí não tem erro, beleza? Agora a gente vai continuar com a nossa próxima palavra que eu separei aqui nesse grupo de preparativos, que é a reserva. Quando a gente faz, né, uma viagem, a gente tem que reservar o lugar onde nós vamos nos hospedar. Reserva se escreve da mesma forma, mas nós temos aqui que cuidar o quê? Justamente a pronúncia da letra R, que é uma das pronúncias mais desafiadoras, né? O som da letra R é um dos mais difíceis da língua espanhola. Por isso que a gente tem que praticar e eu faço questão de trazer palavras com a letra R sempre que possível aqui nas aulas para você. Assim a gente vai repetir agora para treinar, para praticar. Escuta com atenção e em seguida repete a palavra comigo, tá bem? Vibra bastante a língua. A palavra é reserva. Escuta de novo, reserva. Agora é a tua vez de repetir. Ótimo, muito bom. Foi difícil? Não te preocupa. Se foi difícil, pausa o vídeo, repete mais algumas vezes, fica aí falando reserva, reserva, até que você vai se sentir mais confortável, aí você segue a aula tranquilamente, beleza? Próximo item que eu trouxe, a próxima palavra, né, o próximo vocabulário é câmera. Câmera fotográfica, né? Hoje em dia com celular muitas vezes ninguém mais leva a câmera, mas dependendo, né, do tipo de foto que a pessoa quer fazer, é importante separar uma câmera fotográfica. Em espanhol, câmera a gente vai dizer câmara, câmara, tudo com a letra A, a gente só tem a vogal A nessa palavra. E aí repara no seguinte, toda vez que eu pronuncio o som da letra A nessa palavra, ele vai ter o mesmo som, ou seja, A, porque a letra A é sempre aberta. Então a gente vai dizer
Câmara. Por quê? Porque nós não vamos ter esse som A no espanhol, tá bem? Não tem A, é só A. Então você tem que fazer aí um certo esforço para não fechar o som da letra A. Agora escuta com atenção e repete em seguida. Câmara. Muito bem. Depois disso, eu trouxe outra palavra interessante que tem a ver com o roteiro, né? Para que a gente tenha uma viagem mais tranquila, mais organizada, é legal fazer um roteirinho, aquele roteiro legal para que a gente saiba onde a gente vai, que ônibus a gente pega. Então vamos lá. Roteiro de viagem a gente vai chamar de itinerário. Não é uma palavra muito diferente, porque nós temos também a palavra itinerário e também tem até um certo sentido parecido, né? Então lembre-se que o itinerário, a gente pode dizer também roteiro de viagem, itinerário de viagem, né? É só dizer itinerário. É a mesma palavra, a gente escreve igual, só não pode fazer ti, porque a letra T com a letra I em espanhol não faz ti, faz ti, tá bom? Então a gente vai dizer itinerário, tá bom? Repete comigo, itinerário. Ótimo! Agora a gente vai para o próximo grupo, que são palavras, né, que já estão mais relacionadas com o momento da viagem. Então eu coloquei aí de viaje. De viaje significa na viagem, durante a viagem. Tem mais ou menos esse sentido. A gente agora vai ver algumas palavras bem interessantes, algumas talvez você já conheça, outras talvez você já tenha visto de outras formas, isso é muito comum. Eu sempre gosto de dizer que aqui no canal eu trago para cada aula de vocabulário um exemplo de palavra em espanhol para se referir a diversas coisas, né? Mas a língua espanhola é falada em muitos países, então é muito normal a gente encontrar variadas palavras para dizer a mesma coisa. Por isso que então eu te convido a colocar nos comentários caso você identifique uma palavra que eu apresento aqui, mas que você já conhecia com outro nome. Coloca nos comentários, porque assim você vai poder compartilhar com as outras pessoas que vão assistir esse vídeo mais vocabulário. Você me ajuda a aumentar o vocabulário das pessoas que vão assistir esse vídeo assim como você, tá bem? Agora a gente vai falar do aeroporto. Aeroporto é bastante parecido. A gente vai dizer aeropuerto. Escuta de novo com bastante atenção. Aeropuerto. A gente aqui tem que prestar atenção no som da letra E, que não pode ser E, e também a gente tem que dizer aeropuerto. Não podemos dizer aeroporto. Isso a gente faz no português. Em espanhol, aeropuerto. Repete comigo, aeropuerto. Muito bom. Agora a gente vai para mais uma palavra que está super relacionada aí com o momento em que a gente viaja de avião, em que nós estamos no aeropuerto, que é o voo. A gente tem que estar ligado, né, para saber qual é o horário do nosso voo, onde é que é o portão de embarque, e para isso a gente pode perguntar para as pessoas, né, sobre o nosso voo. Mas como é que a gente fala voo em espanhol? Em espanhol nós dizemos vuelo. Vuelo. Aqui a gente tem o som da letra V, que parece um B fraco. Você pode ouvir também essa palavra sendo dita como vuelo, é normal, você vai encontrar em alguns países esse som também, mas eu sempre gosto de ensinar aqui este som, né, que é mais abrangente, né, que você vai ouvir com mais frequência. Então, vuelo. Repete comigo, vuelo. Muito bem. A gente não passa por um aeroporto sem ver os aviões, justamente é por isso que a gente vai ao aeroporto, né? Porque nós precisamos pegar um avião. Como é que a gente fala avião em espanhol? Nós dizemos avión. Aqui, mais uma vez, tem a letra V, né? A letra V. Então a gente vai ter esse som de B, né? Avión, avión. Repete comigo, avión. Excelente! Como é que a gente viaja de avião? Da mesma forma que a gente viaja de ônibus, a gente precisa comprar uma passagem, né? Mas como é que diz passagem? Existem várias palavras que representam a passagem em espanhol. Uma delas é boleto, e essa é uma palavra bastante simples de lembrar e de dizer, por isso que eu trouxe ela para te ensinar. Repete comigo, boleto. Muito bom. Repara que essa palavra é uma heterossemântica, ou seja, é um falso amigo, um falso cognato, porque a gente tem a palavra boleto em português, mas não é passagem, né? A gente sabe bem o que é um boleto. Quem não sabe o que é um boleto, né? Mas em espanhol, boleto é a passagem, então não vai se confundir aí
na hora de falar, tá bom? Por fim, eu também trouxe, né, relacionado ao aeroporto, o passaporte, porque quando a gente faz viagens internacionais, viagens de avião, é lógico que a gente vai precisar desse documento. Passaporte, em espanhol, a gente diz passaporte. É bem parecido. A diferença aqui é que nós não vamos escrever com dois S's, porque não há dois S's em espanhol. Nós não temos palavras com dois S's, isso não acontece. Um S só em espanhol vai fazer o mesmo som, vai fazer S, vai fazer som de S tranquilamente, não tem som de Z, e a gente não vai transformar E em I. Então a gente vai dizer passaporte, passaporte. Repete para mim, passaporte. Excelente. E aí, o que você está achando da aula até agora? Tá gostando? Essas palavras aí você já conhecia, tá achando interessante? Olha, eu espero do fundo do meu coração que eu esteja conseguindo te ajudar a aumentar o teu vocabulário, né? Que eu esteja conseguindo fazer com que você conheça mais palavras, né? Para que isso enriqueça ainda mais o seu espanhol. Se eu estiver conseguindo te ajudar, te dando mais palavras, te apresentando palavras novas e te ajudando também na pronúncia correta dessas palavras, sabe o que eu vou pedir para que você faça para me dar esse feedback? Clica no curtir, clica aí no me gusta para que eu saiba que você realmente está gostando da aula e que vale a pena trazer mais conteúdos como esse. Você sabe, né, que esse é o termômetro para que eu saiba se vale a pena fazer os conteúdos que eu estou fazendo, se isso realmente está fazendo sentido para vocês. Por isso, clica no curtir. E claro, se você está chegando agora, se você caiu de paraquedas aqui no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E se quiser ficar aqui para aprender espanhol semanalmente, tem novos vídeos aqui no canal, sabe o que você faz? É simples, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque dessa forma você sempre vai saber quando eu colocar mais um vídeo aqui e vai estar sempre por dentro e acompanhando todas as aulas. E sabe, né? Desse jeito você vai aprender espanhol de uma forma muito mais fácil e muito mais rápida. Beleza? Agora que eu já te dei esses recados importantes, a gente pode continuar com a nossa lista de vocabulário. Continuamos aqui, mas agora a gente vai abordar aqui outros meios de transporte, porque também a gente não viaja somente de avião, né? Então, se a gente vai viajar de ônibus, onde é que nós temos que ir para pegar o ônibus? A gente aqui no Brasil vai à rodoviária, né? Normalmente é isso, a gente vai à rodoviária. Agora, como é que a gente fala rodoviária em espanhol? Uma das formas de falar isso é terminal de buses. Terminal de buses. Bem fácil, né? Terminal, a gente tem que fazer com o som de L, que vai subir até o céu da boca. Nós não podemos transformar o som da letra L em letra U. Isso também não acontece no espanhol. Então a gente diz terminal e de, não podemos dizer de, temos que manter de, buses. Lembra que eu falei que a letra S, ela continua fazendo o som de S, mesmo que ela não seja duplicada? Pois é, exatamente isso. Então, olha só, buses. Repete para mim, terminal de buses. Muito bem. Agora, como é que a gente fala se nós formos fazer uma viagem de excursão? Isso também é bastante comum, né? É legal fazer excursão, aqueles bate-volta, né? Grupo, todo mundo reunido, indo para algum lugar. Em espanhol, o nome é muito parecido. A gente vai dizer excursión. Agora repara no seguinte, a letra X faz som de X, o nome dela em espanhol é X. Inclusive, eu apresentei essa e todas as letras do espanhol numa trilogia de vídeos do alfabeto. Então tem 3 vídeos sobre o alfabeto em espanhol que está aqui no canal e eu posso deixar o link dos 3 no primeiro comentário fixado para que você possa conferir se tiver curiosidade, tá bem? Agora, voltando para o nosso vocabulário, excursión. Repara no seguinte, a letra X vai fazer som de X. Depois a gente vai ter a letra S mais uma vez ali no meio da palavra que faz S. Vai fazer o mesmo sonzinho. E a letra N que está lá no final vai manter o som de N. Então a gente vai falar on, excursión. Eu vou falar a palavra mais uma vez e aí você vai repetir. Tá pronto? Então vamos lá. Excursión. Muito bem, próxima palavra é ônibus. A palavra ônibus tem várias formas de ser dita em espanhol, existem muitas formas. Eu trouxe a mais parecida que nós temos com a língua portuguesa. A gente vai dizer ônibus. Agora repare, eu trouxe essa palavra também para que você veja um som que não é muito comum, essa ocorrência não é tão comum no espanhol, que é uma letra M seguida por uma letra N. Então a gente vai ter que fazer o som de cada uma. A gente vai dizer omnibus, omnibus.
Repara que a gente tem o sonzinho da letra M na hora de falar? Eu vou falar mais uma vez e aí você vai tentar repetir. Se não estiver conseguindo, você volta, escuta de novo e repete, tá bom? Vamos lá. Ônibus. Repete. Certinho. Muito bem, uma das formas que nós temos de nos deslocarmos, né, durante a nossa viagem é com veículos, né, particulares, como táxi, por exemplo. Como é que a gente fala táxi em espanhol? Táxi em espanhol se escreve e se lê da mesma forma, então você não vai ter dificuldade. Repete para mim: táxi. Excelente. Agora, como é que a gente fala aplicativo de transporte? Caso você queira perguntar, né, para algum local se tem aplicativo de transporte que você possa chamar, quais são as opções, né? Às vezes é mais barato. Então você vai perguntar por aplicación de transporte. Aplicativo em espanhol se diz aplicación. E o restante é da mesma forma que no português. Então fica aplicación de transporte. Repete para mim: aplicación de transporte. Muito bem. E sobre o lugar onde a gente vai ficar? Como é que a gente fala, né, sobre a nossa hospedagem, sobre o hotel, sobre o hostel, né? Como é que a gente denomina algumas dessas formas de hospedagem? Vamos conhecer algumas palavras bem interessantes, começando justamente pela palavra alojamiento, que significa hospedagem. Então, hospedagem em espanhol a gente pode dizer alojamiento. Repara que o som da letra J é de R, tá bem? O J do espanhol não vai fazer o mesmo som do J do português. Então repete comigo: alojamiento. Certinho. Uma das formas mais tradicionais de se hospedar quando a gente viaja é justamente ficar em um hotel. A gente vai escrever hotel exatamente da mesma forma em espanhol e em português, mas vai mudar a pronúncia. Então, a forma como a gente fala em português, você já está cansado de saber. Agora, em espanhol, a gente vai dizer hotel. Hotel. Da mesma forma que no português o H não tem som, a gente só não pode fazer a letra E virar E, porque nós também não temos esse som no espanhol, e a letra L, como eu já te falei, não pode ser transformada em U. Então a gente tem que dizer el, hotel. Repete para mim: hotel. Muito bem. Depois a gente vai para o hostel, que é uma forma menos tradicional, mas bastante abrangente, que tem muita gente que prefere ficar assim, justamente até porque muitas vezes é mais econômico, né? Então vamos ver como é que a gente fala hostel. A palavra é parecida, só que existe um termo mais espanhol para ela, né? Porque hostel é uma palavra que vem do inglês. Em espanhol a gente vai ter hostal. Hostal. O hostel é o hostal em espanhol. Repete para mim: hostal. Muito bem. Depois a gente vai ter o que? A pousada. Muita gente fica em pousada, né? Normalmente é um lugarzinho aconchegante, um lugarzinho legal, porém mais simples que o hotel. Como é que a gente fala pousada? Existem algumas formas. Uma delas é pensión. Pensión. Repete para mim. Pensión. Ótimo! Agora, quem é que não gosta do bom e velho café da manhã do hotel, da pousada, seja lá de onde for, né? Como é que a gente faz para perguntar sobre o café da manhã, de repente, se tem café da manhã, ou que horas é servido o café da manhã? Como é que é o nome do café da manhã em espanhol? Nós temos apenas uma palavra, então em português é composto, né? Uma expressão, café da manhã. Em espanhol temos apenas uma palavra, que é o desayuno. Ou aqui, como a gente tem a letra Y, a gente pode dizer de outras formas. Desayuno, desayuno, eu digo desayuno. Então repete para mim: desayuno. Muito bom, se você falou chuno, yuno, juno, não tem problema, tá certo da mesma forma. E era isso, eu espero que você tenha gostado bastante dessa aula e que essas palavras tenham te ajudado muito a aumentar o teu vocabulário. Agora, inclusive, eu quero saber de você se você gostou da aula. E se tem alguma palavra que você gostaria de saber e que eu não falei aqui nesse vídeo. Se por acaso você ficou curioso ou curiosa para saber alguma outra palavra relacionada à viagem que eu não mencionei, coloca aqui nos comentários perguntando: professor, como é que se diz tal coisa? Ou você pode usar a seguinte estrutura em espanhol. Comenta assim: como se dice... Aí você escreve a palavra em espanhol. Como se dice em espanhol? Aí você só precisa colocar a palavra que você quer saber e eu vou te responder nos comentários. Agora, se você gostou do vídeo,
já sabe, clica no curtir porque isso é muito, muito importante para mim. Além disso, te convido de novo a se inscrever no canal, ativar as notificações, fica comigo aqui porque toda semana vem vídeo novo e eu tenho certeza que você vai aproveitar muito cada aula aqui do canal. Agora na tua tela está aparecendo um vídeo muito interessante que eu tenho certeza que vai ser também muito útil para a sua viagem. Então clica nele e vai direto para lá para continuar aprendendo espanhol. Eu fico por aqui, mas a gente se encontra no próximo vídeo. Hasta pronto!